tarde a todos que me assistirem. Boa noite ou bom dia, depende de cada um. Boa tarde, boa noite, bom dia, de acordo com o horário que cada um vai assistir esse vídeo, a live, né? Na verdade. Mais uma vez, meu nome é Jocélia, sou professora do ensino fundamental no município de Boa Viagem, e já fiz algumas lives, sempre pedindo ao gestor do município, reivindicando direitos da gente, mas hoje o assunto é outro. Tem a ver, claro, com a escola, com o professor, aluno, mas é outro. Há 3 dias atrás, uma professora de Curitiba, né, capital do Paraná, faleceu. Ela ensinava, né, em uma escola de Curitiba, uma escola estadual, e ela teve o chamado mal súbito, pessoa que morre, infarto do coração, eu acredito, né, um infarto fulminante, e que tirou a vida dessa professora. O nome dela é Silvaneide. Ela era professora de português, me parece que há 20 anos, e ela, no português, ela trabalhava com a parte de redação, né? E essa professora, segundo relatos em redes sociais, mesmo em outros canais que foi divulgado, notificado o falecimento dessa professora, ela teria sido chamada pela coordenação da escola para que desse explicações do porquê não estava atingindo as metas exigidas. Essa professora, gente, ela representa todos os professores do nosso país. Eu vou ler um texto aqui que ele não é meu, ele é o nome da pessoa é Renato Casagrande. Eu sigo ele no Facebook há algum tempo, ele posta diariamente vídeos, textos que falam sobre a educação. E ele fez um texto para essa professora. Ele escreveu um texto. Ele não é professor, ele é palestrante e ele também faz esse rapaz, né? Esse Casa Grande, Renato Casa Grande. Ele é palestrante e o foco dele é a educação no país. O texto que ele escreveu para a professora Silvaneide Monteiro Andrade, professora da rede pública estadual, faleceu dentro da escola no último dia 30 de maio, sexta-feira, em Curitiba. Infartou após ser chamada à sala da equipe pedagógica. A tragédia, longe de ser um caso isolado, escancarou algo que muitos já sentem na pele: as condições de trabalho nas escolas brasileiras estão no limite do suportável. Professores têm enfrentado pressões múltiplas, prazos apertados, metas inalcançáveis, escassez de recursos, salas superlotadas, falta de apoio especializado e uma crescente burocratização que esvazia o tempo de planejar, refletir e cuidar. Tudo isso somado ao abandono emocional, à ausência de escuta e ao desprestígio da profissão. A saúde mental do educador está sendo minada
por um sistema que exige muito e oferece pouco. Os sintomas já estão entre nós: crises de ansiedade, depressão, insônia, desmotivação, pedidos de afastamento e, em casos extremos, colapsos, como o de Silvaneide. Quando o corpo fala, é sinal de que o silêncio institucional já durou demais. Os nossos mestres estão adoecendo dentro da escola e fingir normalidade é perpetuar violência silenciosa contra quem dedica a vida a educar. É por isso que precisamos abrir espaços reais de escuta e ação. Nesta segunda-feira, aí ele é um seminário que ele fez segunda-feira agora, né, que ele fala sobre como cuidar da forma correta do educador. Então, gente, esse texto, realmente um texto que fala tudo. Tanto ele falou do caso, né, chocante dessa professora, e que a realidade de, se não a maioria, se não 100%, aliás, mas a maioria dos professores da rede pública do nosso país, seja do estado, seja municipal e até federal, né, no caso das universidades. Os professores são tratados como se fossem chefe de uma seção de algum departamento de uma empresa em que ele tem que vender X produtos por mês, porque se ele não vender, ele pode ser demitido. O aluno não é produto, o professor não é uma máquina, é um ser humano, é gente que tanto quanto o aluno necessita e precisa urgentemente de cuidados na área psicológica e na área fisiológica. Isso aconteceu em Curitiba, mas como o próprio texto fala, não é um caso isolado. Quantas Silvaneides nós temos pelo nosso país, no nosso estado, no nosso município? Quantas Silvaneides ainda vão ter que morrer nessa circunstância, dessa forma, para que a sociedade acorde e veja como o professor é tratado no nosso país? Um profissional que dedica anos e anos de estudos, que o professor nunca para de estudar, como qualquer outro bom profissional, ele nunca para de estudar, ele sempre está procurando se aperfeiçoar para cada vez melhorar o seu ensino na sala de aula. Mas o que acontece hoje em dia é que é exigido a qualquer preço que o professor tire leite de pedra. Quando, na minha época de estudos, né, foi lá nos anos 80 até o início dos anos 90, eu estudei num colégio do estado. Num período eu morei em Fortaleza e estudei num colégio do estado. Na época, nenhum professor que eu ensinei precisava fazer malabarismo na sala para poder o aluno aprender. Naquela época, o aluno comprava do lápis ao livro. A partir de 1988, se eu não me engano, é que aqui no Ceará o estado, o governo estadual passou a dar livros para os alunos. Mas até então, o aluno comprava do lápis ao livro, farda, tudo era comprado. Tudo.
quando a gente tinha algum trabalho para fazer, digo o aluno daquela época, da minha geração, tinha um trabalho para fazer, especialmente quem morava numa grande cidade, tinha que se deslocar de sua casa para a casa de um colega que não era nada perto, para poder fazer o trabalho. Sabe por quê? Porque muitos não tinham livros. Muitos não tinham condições financeiras de comprar um livro. Mas a maioria absoluta dos alunos dessa época, e eu digo com toda certeza, da escola em que eu estudei, a maioria absoluta saiu realmente sabendo aquilo que lhe foi ensinado. Sabe por quê? Porque primeiro as famílias tinham vergonha na cara. Que os primeiros professores de uma criança são os pais, são os primeiros exemplos, são os pais. São eles que realmente devem educar seus filhos. Os professores, eles ensinavam a história, a matemática, o português, literatura, entre outros. E a gente realmente estudava. Porque numa reunião de pais e mestres, ou para assinatura de boletins, ou para informes da escola, quando um professor dizia a um pai, a uma mãe, que aquele aluno não estava, ele estava com dificuldade de aprender, não fazia as atividades, que isso, que aquilo. Quando isso acontecia, gente, o pai ou a mãe não ia brigar com o professor. Quando isso, quem é da minha geração sabe o que acontecia. Hoje, se um aluno ele tem um bom aprendizado, que aluno inteligente, poxa, mas é muito inteligente esse aluno. Ele é... Se o aluno não aprende, está tendo algum problema. O problema é esse, que é o professor que não está dando conta do recado. A gente sabe que em toda área, em toda profissão, gente, tem realmente aqueles que estão lá, mas que não deveriam estar. Mas uma coisa eu digo para todos. Aqui no município de Boa Viagem, que é a minha realidade, a maioria dos professores dão sangue para os alunos aprenderem. Mas tudo de errado que acontece, a culpa é só do professor. Não, mas você tem que fazer. Não, mas a gente precisa. Não, mas é isso e aquilo. Ou seja, o professor tem lá que ensinar. E o aluno tem que aprender, porque se não aprender, aí o professor, a professora não está fazendo o seu trabalho correto. Gente, uma escola se faz com professor, aluno e família. Na geração que foi a minha, graças a Deus, eu digo graças a Deus, eu tive o prazer de fazer parte dessa geração dos anos 80 até o início dos anos 90. Existia essa parceria. Existia. As famílias, praticamente 100% das famílias, era raríssima aquela que agia de modo contrário. Elas acompanhavam ali direto o desenvolvimento do aluno na sala de aula. Quando a gente chegava em casa, não perguntava o que é que você, o que foi que o professor passou hoje, não, o que foi que você fez hoje para aprender, como você agiu hoje com seu professor. Minha gente,
a realidade era tão diferente. Eu lembro uma vez, eu estava na 7ª série e hoje o 8º ano. E eu fui, a única vez que eu fui suspensa, mas eu fui suspensa por 2 dias. Então, a gente naquela época era suspensa, recebia uma notificação, um papel, e no dia de voltar tinha que voltar com o pai ou responsável, com aquele papelzinho assinado. A escola em que eu estudava era uma distância razoável lá da minha casa. Mas, minha gente, eu fui da escola até chegar em casa chorando. Olha, mas eu chorava, igual um bezerro desmamado. Porque eu não sabia como era que eu ia chegar em casa e dizer que tinha sido suspensa, que não era por nada. Olha, mas eu chorei, mas era, sabe, e era parando de vez em quando, para retardar mais a minha chegada em casa. Então, pessoal, hoje em dia, se acontecer isso, quando acontece, quando é necessário, o, é, quando acontece isso, o, o aluno faz é debochar da cara do professor. Vai dizer, minha mãe vem aqui, pega você e faz isso, aquilo, não sei o que vai acontecer, minha mãe não tá nem aí mesmo, meu pai não tá nem aí. A maioria é. E quando vai, é para brigar com o professor. É para dizer, meu filho não mente, minha filha não mente. É desse jeito. Eu me pergunto, gente, se fosse, ao invés de ter sido a professora Silvaneide que tivesse morrido ali, parada cardíaca fulminante, fosse um aluno da sala dela, porque ela estava cobrando que esse aluno aprendesse, que se dedicasse mais aos estudos, se aí do nada o aluno, pum, morre ali na sala de aula. Minha gente, esta hora, essa professora já tinha sido linchada em todas as redes sociais, na mídia televisiva, em rádio, em tudo quanto é canto. Provavelmente já teria recebido um processo da família, da escola, até do Papa. Porque nos tempos atuais, só quem tem vez é o aluno. Eu não estou dizendo que o aluno não tem os seus direitos. É claro que sim, que deve ter. Como o funcionário, o professor, ele tem seus direitos e seus deveres. Mas, gente, nossos professores estão adoecendo muito. Aí, quando um professor adoece, tem uma crise nervosa, tem qualquer problema, que a maioria são psicológicos e AVCs também, como e parada cardíaca, como foi o caso dessa professora, Silvaneide. Eu fico pensando, pessoal, se até quando nós professores vamos aguentar essa tortura? Porque não, dia tal tem que estar com esse resultado pronto. Dia tal é para os alunos já ter entendido, aprendido, compreendido isso aqui. Dia tal. Porque, então, olha, é pressão de todos os lados. É pressão da família, é pressão de coordenadores que já são pressionados pelas secretarias de educação, tanto estaduais como municipais, e por aí vai. E por aí vai.
Nós, professores, estamos doentes e os gestores públicos estão se fingindo de cegos ou não estão prestando realmente atenção. Quando um professor tira um atestado, olha, fulano já está fazendo corpo mole. A Maria, por uma besteira dessa, precisaria. Ah, Maria, o povo para ter depressão são os professores. Feliz aquele que tem uma depressão e consegue sair dela. Feliz aquele que tem qualquer tipo de distúrbio psicológico e consegue sair dele. Os professores estão doentes. Os professores não mais da metade do salário vai para a compra de remédios, porque é contado o professor que não toma um tipo de remédio controlado para poder continuar. Porque o professor hoje não é professor. Hoje é médico, é psicólogo, é psiquiatra. Ele é tudo, menos professor. Não, quando a gente. Aqui mesmo no município. Há capacitações que eu já fui. Não, gente, a gente sabe que os pais hoje em dia não estão mais se importando com os filhos, então vamos fazer a nossa parte. Que conversa é essa? Fazer a nossa parte, sim, enquanto professores. Mas os professores que estão ensinando uma turma X, aquela turma são alunos e não filhos dele. São alunos. Eu não tenho a obrigação de agir como mãe, como pai, como psicólogo, como médico. Eu não me formei em nenhuma área da medicina. Nem filho eu tenho, e ainda que tivesse filho. Eu não tenho essa obrigação. Eu não tenho. A obrigação que eu tenho é de ensinar, e ensinar bem. Agora, se o aluno não quer, o que a gente vai fazer? Atar uma correntezinha? Se você, enquanto você não aprender, não se interessar, você vai ficar nessa correntezinha. Não, não é assim não. Se um doente não quer se tratar, ele não vai ficar bom. Ele vai morrer. O aluno que não quer aprender, bote os melhores professores que existem no município, no estado, no país. Se ele não quer, ele não quer. Mas temos que cumprir metas, porque o que interessa são números. O que interessa são números, não é a qualidade. O que se preza hoje não é qualidade, são números. Voltando para a minha época de aluno. Na minha época, gente, tinha reprovação sim. Não tinha essa história, não vai ficar reprovado. Ficava, pois se o aluno não atingisse ele, por mérito dele, não atingisse o conhecimento suficiente para passar de ano, pois ele ficava reprovado 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu tenho um irmão que ficou reprovado 2 anos. E conheci pessoas ficaram reprovados. Não tinha essa história, não. Não, mas vai reprovar. Hoje se reprovar, o aluno, Ave Maria, vai ficar muito desestimulado, vai entrar numa depressão. Que conversa é essa? Como é que se passa de ano um aluno que ele não está em condições nem de estar no ano que ele está? Aí quando vem as provas de fora, do município, aí acontece os desastres que a gente vê acontecer.
Os professores, a maioria absoluta dos professores do nosso município, aqui de Boa Viagem, são muito, mas muito competentes, muito comprometidos, muito mesmo comprometidos com o seu trabalho, dedicado demais ao seu trabalho. Dedicado, muito. Mas tem muito professor doente no nosso país, tem muito professor doente no nosso estado, tem muito professor doente no nosso município. Que muitas vezes se obriga a se afastar da sala de aula, não porque ele queira ficar em casa, curtindo a vida, não. Mas é porque chegou ao nível do insuportável a pressão que os professores vêm sofrendo. De cumprir metas, de cumprir dados. Eu realmente, eu fiquei muito mexida com a morte dessa professora, muito mexida mesmo, como de toda professora que morre numa circunstância assim, ou de qualquer pessoa da sociedade, mas por se tratar de uma professora, eu fiquei muito mexida mesmo. E eu vou dizer uma coisa, é de cortar o coração. É de cortar o coração, gente. Porque é cobrado muito do professor e dado quase nada a ele em retribuição. Quase nada é dado ao professor em retribuição. Eu lamento. Essa família, sequer essa professora sabia que eu existia, como eu, até então, a isso acontecido, eu também não sabia da existência dela. Isso não vem ao caso. Qualquer cristão, que ele realmente for cristão, ele se dói com essas coisas. Ele se dói com a forma que é tratado, que é visto o professor hoje. Em todo o país, inclusive no município de Boa Viagem. Ele não é tratado, ele é maltratado. Maltratado. Que o que aconteceu com essa professora sirva pelo menos para chamar a atenção das autoridades públicas, governamentais, para que seja feito algo, mas que seja feito logo. Algo para que dê suporte ao professor. Que ele possa ter cuidados do tanto que o aluno também tem. Ah, se não fosse o aluno, o professor não existiria. E se não tivesse professor? Como é que o aluno ia aprender? Como é que as pessoas aprenderiam? Né? Então, eu deixo aqui, não sei se esse vídeo vai chegar até a cidade de Curitiba, talvez não chegue, pode ser que chegue, mas eu deixo aqui os meus votos de pesar, da minha tristeza por essa professora, porque tem muitas e muitas Silvaneides morrendo, tendo problemas seríssimos psicológicos no nosso país. Muitas. Tem muitas Silvaneides. Então, que a sociedade respeite mais o professor, trate melhor o professor. Que os governantes estaduais, municipais, respeitem mais o professor,
Cuidem mais do professor. Porque professor não é máquina. É um ser humano que adoece, que fica triste, que chora, igual a todo mundo. Então, muito obrigada e tenham todos uma boa tarde.